estamos iniciando mais um Biomedcast, hoje com estudantes de biomedicina da Universidade Uniopet. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a leishmaniose, né, meninas? É uma doença que muita gente já ouviu falar, mas tem muita gente que não conhece o que é a doença. Existem vários tipos, mas hoje as meninas vão explicar pra gente aqui um pouquinho o que é a leishmaniose visceral. Conta pra gente, Manu. Boa noite, meninas. Boa Prazer noite. estar aqui. Boa noite. Então, a leishmaniose é uma doença causada por parasitas do gênero Leishmania. E ela é uma doença transmitida a nós pelo mosquito palha, ou birigui também. Que é um Diferente. Nome, sim, bem diferente. Bem engraçado. Então, existem diversas formas de leishmaniose, né? Mas hoje a gente vai aprofundar sobre a visceral. Manu, você falou pra gente que existe vários tipos de leishmania, né? Você pode falar pra gente quais são elas e quantas são? Então, são 3, né? É a leishmaniose visceral, que é a que a gente vai falar hoje sobre, a cutânea e a tegumentar. Argumentar. Isso. E essa transmissão, ela é de pessoa pra pessoa também ou não? Não, a leishmaniose ela só é transmitida através do mosquito, né? Mas cachorros podem ser reservatório, né, da leishmaniose. Ah, sim, muito bem. Então, obrigada. Eu fiz várias pesquisas, né? Sou bem curiosa, pesquisei. E eu vi que a leishmaniose, ela tem um ciclo. É um ciclo que se inicia, né? Eu vou até colocar na tela para vocês a imagem desse ciclo. Ele se inicia com a picada, né, do mosquitinho palha. Que ele já está contaminado, ele vai picar a pessoa e vai ter o protozoário na forma amastigota, que é uma forma flagelada. Os promastigotas, nome difícil, gente, são fagocitados pelos macrófagos, né? A célula de defesa. Então, veja como ele vai enganar o organismo do ser humano, né? Sim. Dentro, os macrófagos se transformam em amastigotas, né? Onde eles vão se reproduzir. Ou seja, vai virar uma loucura dentro do nosso organismo. Então, no mosquito, eles estão da forma promastigota, né? No intestino, onde eles vão se reproduzir. E eles vão subir para a faringe do mosquito, já da forma amastigota. E aí, um novo ciclo vai se iniciar, né? Então, esse seria o ciclo completo da doença pelas minhas pesquisas. Manu, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Até uma curiosidade a respeito disso é que você falou ali que eles sobem para a faringe do mosquito. E isso se dá porque quando ocorre quando o mosquito ingere, né, essa doença, ele fica tendo refluxo. Então ele nunca está saciado. E daí ele vai em outras pessoas, né, para poder se alimentar novamente, porque ele nunca se sente saciado por conta desse refluxo. Por isso que, né, a doença Olha, que sobe. danadinho, né? Eles atingem células importantíssimas de defesa, né? Para enganar Sim, o nosso sim. organismo e ainda judiam do bichinho, né? Sim. Então, dentro desse quadro, a gente consegue perceber vários sinais e sintomas, né? Que a pessoa começa a ter. Ju, você consegue falar um pouquinho pra gente quais são esses sinais, esses sintomas? Os primeiros sinais da leishmaniose visceral podem variar de pessoa para pessoa. Sendo assim, a febre persistente e de longa duração é um dos principais sintomas da leishmaniose visceral. A temperatura corporal pode permanecer elevada a semanas ou meses, né? Chegando até 39 graus. Em segundo lugar, temos a fraqueza e a fadiga. É uma sensação de cansaço constante e fraqueza geral. Podem estar presentes mesmo sem esforço físico e significativo. Em terceiro lugar, temos a perda de peso. Pacientes com a leishmaniose visceral frequentemente apresentam perda de peso, mesmo sem a redução do apetite. Em quarto lugar, temos a anemia. A doença pode causar anemia, que pode se manifestar por palidez na pele, cansaço excessivo e falta de ar e tontura. Então, em quinto lugar, a gente tem o distúrbio gastrointestinal e em sexto lugar, a gente tem alterações hematológicas. Bacana a gente ficar sabendo, mais atento, né? Prestar atenção nos sinais e sintomas, né? O que a gente sabe também é que alguns órgãos são afetados, né? Por conta dessa doença. E quais são esses órgãos e o que acontece com eles, no caso? Os órgãos internos, como o baço e fígado, podem aumentar de tamanho devido à infecção pelo parasita da leishmania. Isso pode resultar em um abdômen inchado e também pode afetar a medula óssea.
A gente vê várias coisas na televisão, crianças com essas barrigas d'água e nem imagina o que é, né? Nem imagina, Que tá acontecendo com elas. Muito menos que é a leishmaniose, né? Que a gente não tem nem tanto conhecimento. Não tinha depois desse podcast. Mas é importante ressaltar que esses sintomas podem variar e nem todos os pacientes apresentam todos os sintomas mencionados. Em casos mais graves, a leishmaniose visceral pode levar a complicações graves e pode comprometer o sistema imunológico, tornando o paciente suscetível a infecções secundárias. É uma das leishmanias que mais mata, uma das mais perigosas, né? Se não for, né? É a mais grave. Não é brincadeira, não. Ficar Ela de pode olho até aí. evoluir como óbito, né? Ficar de olho nos sintomas que dá e pra não confundir com qualquer outra coisa, né? E dentro desse contexto, né, a gente começa a notar que o nosso corpo é uma máquina incrível, né? E ele vai atuar como uma resposta imune, né? Ele vai se defender. Nathalie, explica pra gente como que o corpo tem essa resposta imune, como que ele age. Então, a gente sabe que o nosso corpo é dividido em duas categorias, né? A resposta imune adaptativa e a resposta imune inata, né? A inata, né, que é a nossa principal linha de defesa ali do organismo, ela que vai ocorrer logo após a infecção, né? Nessa fase, célula como macrófagos, as células dêntricas e também as células natural killers, que a gente chama como NK, né? Desempenham um papel super importante, né? Já na resposta adaptativa, ela é ativada posteriormente e envolve também umas células específicas, como o nosso linfócitos T e B, né? Os linfócitos T, né, do tipo 1, que a gente chama de TH1, eles vão produzir umas citocinas, né, como a interferon gama, né, que elas são essenciais para a ativação e aprimoramento dos macrófagos para fazer aquela fagocitose, né. O interferon gama, ela vai ativar os macrófagos, né, estimulando a aumentar a capacidade de fagocitar e também destruir formas intracelulares do parasita, né. Além disso, também, nossos linfócitos T, eles vão auxiliar na formação de células de memória, né. Já o linfócito B, por sua vez, tem um papel de produção de anticorpos, né? No caso, são 5 IgGs que nós temos no corpo, né? Embora os anticorpos não sejam tão considerados uma forma principal de proteção contra a leishmaniose, eles podem desempenhar um papel complementar na eliminação do parasita, né? Mas também a gente tem que saber que a resposta imunológica contra a leishmaniose nem sempre é eficácia para combater esse parasita, né? Que fica dentro. Tá, você falou que a gente tem células de memória. Explica um pouquinho mais pra gente como que essas células agem no nosso corpo. Bom, Dani, as células de memória elas vão agir no nosso sistema imunológico para lembrar encontros prévios com um antígeno específico. Vou pegar um exemplo, assim, sabe? A vacina da gripe. A gente tá gripado ali, o corpo vai reconhecer que tem algo diferente no teu corpo ali, seja vírus, seja um parasita ou uma bactéria. Se nós já tivermos esse antígeno específico no nosso corpo, essa célula vai lá e vai tentar combater sem precisar de uma medicação, né? De um antibiótico, de um anti-inflamatório ou algo do tipo, assim. Nathalie, você falou que tem 5 IgGs, né, no nosso corpo. Eu fiquei curiosa. Quais são eles? Nós temos o IgE, o IgD, IgM, IgA e o IgG. São os 5 anticorpos que nós temos ali para a linha de frente. Ah, entendi. Obrigada por esse esclarecimento. É bem, né, complexo o nosso corpo e como ele trabalha. A gente tem muitas células e coisas que a gente realmente nem imagina. A gente acha que é tomar uma vacininha ali e pronto. E nem imagina o trabalho que tem no nosso organismo, né, pra combater. Sim, ainda reclamam que demora as vacinas, né? Não sabem desse trabalho por Tomem trás. vacina, hein, pessoal? Se vacinem, galera. Agora a gente tá aqui com a Ali e com a Gabi. Boa noite, meninas. Boa noite. A gente já viu muita coisa, né, hoje sobre a leishmaniose, o que é, sinais e sintomas. Mas, Ali, explica pra gente um pouquinho agora sobre os exames diagnósticos, né? Quais exames que são feitos pra saber se realmente aquele paciente tá com a leishmaniose visceral. Então, Dani, na leishmaniose visceral, a gente tem 3 tipos de diagnóstico, né? Diagnóstico não, a gente tem 3 tipos de exame feitos para diagnóstico. A gente tem o método clínico, a gente tem o método parasitológico e o imunológico ou sorológico. O método clínico ele é um pouco mais complexo. Como ele se aloja em órgãos que têm outras patologias envolvidas, que é o baço e o fígado, então o diagnóstico dele fica um pouco mais complicado, né? Porque pode ter outras patologias. Mas o diagnóstico dele no método clínico ele é feito com a soma dos sintomas, que foi o que a Ju comentou mais cedo, né? Que é a febre baixa recorrente, a hepatomegalia, caquexia, esses sintomas, junto com se a pessoa mora ou está em uma área endêmica da doença.
O método parasitológico, ele é feito na visualização do parasito, que pode ser feito por biópsia do baço, né? Ou punção aspirativa do baço, do fígado e da medula óssea, né? E em adultos, eles preferem a punção external. E em crianças, eles preferem a punção da crista ilíaca. Eles também podem ser encontrados no interior das células fagocitadas, que por ter a forma mastigota, eles podem ser encontrados ali também. E os métodos sorológicos ou imunológicos são os nossos famosos testes rápidos. O ELISA, que é um teste muito eficaz por ele poder captar baixos anticorpos, né? Porque nesses métodos teste rápido, a gente não procura em si o parasito, a gente procura os anticorpos contra o parasito, né? Os anti-leishmanias. Então, no ELISA, ele é muito eficaz porque ele pega, mesmo que com pouco anticorpo, ele consegue detectar. A gente tem o método também, reação de fixação do complemento, né? Que é o nosso RFC, que ele usa o antígeno de extrato acetônico, de bacilos de tuberculose. É bem complexo esse, na verdade. Esse eu não gosto muito, tá? E também tem o teste rápido, o nosso famoso, querido teste rápido, que ele é de imunocromatográfico, que ele é feito com base na imunocromatografia de papel, onde utiliza o antígeno recombinante, que é o RK39, fixado no papel. E aí esse teste, ele dura, ele é feito em 5 ou 10 minutos, então ele é bem rápido e eficaz, assim, para detectar os anticorpos. Além disso, tem vacina disponível no mercado? Como que é? Então, vacina para humano a gente não tem no mercado, a gente tem somente para cães, como a Manu falou, os cães eles são reservatório. Então, para cães tem, mas para os humanos não tem vacina ainda. E se o cachorro não funciona, infelizmente é eutanásia, né? Eutanásia, aham. Tem disponível no SUS esse tratamento? É de fácil acesso? Tem particular? Se tiver particular, sabe mais ou menos a base, assim, de valor, como que funciona? Então, esse tratamento, né, fora o tratamento também, como os métodos para diagnóstico, ele tem sim no SUS, né, disponível no SUS, então é de fácil acesso, mas a gente também tem ele no particular. No particular, os exames, eles são em torno de 60 a 70 reais, mas o diagnóstico ele é um pouco mais caro. O diagnóstico ele é de 700 a 1.200 reais, os medicamentos contra a leishmaniose. Ai, que bom que a gente tem aí no SUS disponível, né? Para quem não tem um recurso, uma verba, né? Para ter acesso, ou pelo menos o SUS tá ali para abraçar a causa de todo mundo e ajudar, né? É isso que eu ia falar, né? Apesar de ser uma coisa complexa, o SUS, ele não deixa, né, a desejar. Então, assim, quem é diagnosticado também pode ter um tratamento adequado para a doença, né? Sim, com certeza. E os níveis de incidência, Gabi? Como que é? É alto no Brasil, no mundo? Porque, assim, é uma doença que a gente não ouve falar todo dia. Então, quais que são esses níveis? Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Então, a leishmaniose, ela afeta principalmente países em desenvolvimento. E, infelizmente, o Brasil está entre esses países, né, mais afetados. E em 2021, por exemplo, tivemos mais de 3.700 casos. Então, é bem alto. É muito caso por aí, né, que a gente nem se dá conta, né? Gabi, quais são as regiões mais afetadas que tem no Brasil, assim, pela leishmania? No geral, os estados mais quentes, né? Por exemplo, a região norte, centro-oeste, nordeste. Os menos afetados, no caso, seriam região sul e sudeste, que é um pouco mais frio, né? Então, vamos agradecer Curitiba pelos tempos de frio que tá Demos fazendo. sorte. Obrigada, Curitiba. Tem uma perspectiva de controle da doença já nos estados? a perspectiva de controle, no caso, seria mais informações, né? A educação, principalmente para cada região, porque cada região é de uma forma diferente. Tipo, no sul seria um pouco diferente, no nordeste, no norte, que já é uma porcentagem maior, eu acho que deveria ser mais ressaltado, mais conversado sobre. Que já são índices altos, então precisam de uma Área atenção endêmica, maior, né?
Ale, você falou um pouquinho mais cedo sobre a caquexia, né? Para os mais leigos, o que é? Tipo, para quem não tem noção do que seja, explica pra gente um pouquinho. A caquexia, na verdade, é uma palavra bem difícil, né? Bem complexa, até difícil da gente ouvir por aí. Mas a caquexia, ela é nada mais, nada menos do que a nossa perda de peso. É a perda de peso exacerbada, né? A perda de peso muito grande, junto com a perca de massa muscular. Isso faz com que a pessoa seja aquela pessoa mais magra, mais que você olha e você fala, nossa, a pessoa tá muito magra. Isso é uma pessoa com caquexia, né? Que é essa perda de peso exacerbada. A gente pode auxiliar ela com a anemia também, como um dos sinais e sintomas, né? Sim, é um dos sinais e sintomas que a gente tem, até mesmo no método clínico, né? É a anemia, por ser justamente essa perda de peso, a pessoa começa a ficar muito sem proteína, né? Então, um dos sinais e sintomas lá do método clínico é a anemia também. É bom de se cuidar aí, hein? Ficar de olho nos sinais e sintomas e correr pro SUS, né? Exatamente, né? Às vezes a gente acha que a anemia não é nada, né? Tem gente que não dá a devida atenção e pode ser aí um sinal e um sintoma de uma doença grave. Agora a gente tem a presença da Brenda aqui no nosso podcast. A gente viu que tem áreas endêmicas, né, no Brasil, áreas mais quentes. Conta pra gente, Brenda, como que é o tratamento, como que é a prevenção da doença? Primeiro, boa noite, né? Boa noite. O tratamento, ele é feito por medicamentos e ele deve ser, cuidadosamente acompanhado pelos profissionais de saúde. Se não for tratado, a leishmania, ela acaba levando a óbito. E tem as prevenções também, que são fazer dedetização quando é autorizada pelos profissionais de saúde, usar mosquiteiro para dormir e usar telas protetoras nas janelas e nas portas. Brenda, você falou pra gente que tem medicação, né? Quais são essas medicações, né? Os medicamentos específicos da leishmania são antofaricina B, o antimoniato de N-mentiglucina e outros medicamentos antiparasitários. E quais são as complicações associadas a uma leishmaniose não tratada, né? A leishmaniose não tratada, ela pode causar complicações graves, como insuficiência hepática e renal, além de problemas imunológicos e risco de óbito. Essa doença não é brincadeira mesmo, né? Tem que... É uma doença complexa, né? Então, o menor sinal, o menor sintoma que a gente consiga ver, já é bom, né? Ir no médico, fazer os exames. O SUS, né? Quem não quer pagar, tem o SUS que dá toda a assistência, né? Então, é uma doença que não fica desamparada. Agora que a gente já conheceu, né, um pouquinho do que é a leishmaniose, em específico a visceral, ficar atento, né, aos sintomas, por menor que seja. O SUS dá um suporte. Então, qualquer sintoma, vai lá, faz exame, vê se tá tudo ok, né? E assim a gente finaliza o nosso podcast de hoje. Agradeço a presença de todas e até o próximo episódio. Tchau!